pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse o poeta: Ave Maria, tão pura, virgem nunca maculada, ouvi a prece tirada no meu peito da amargura. Vós que sois cheia de graça, escutai minha oração, conduzi-me pela mão por esta vida que passa. Muito reverendo cônego Adilton Lopes, reitor e pároco da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que a paz do Senhor Jesus guarde o seu coração. Querido Padre Giovanni, que veio aqui hoje para depositar nas mãos da Imaculada Conceição da Virgem Maria o seu sacerdócio nesta aurora sacerdotal. Meus queridos irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, a quem Tomé de Souza confiou a devoção da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Meus queridos irmãos, todos em nosso Senhor Jesus Cristo, Tomé de Souza, vindo para o Brasil, trouxe consigo em uma das suas caravelas a imagem de Nossa Senhora da Conceição. As naus zingravam os mares, acolitadas pelos arcanjos, anjos e querubins e potestades, como se convocassem os continentes a prestarem homenagem à soberana rainha. Estrela de Jacó, refúgio dos cristãos. Digamos todos: Estrela de Jacó, refúgio do cristão. Na liturgia de hoje, nas vésperas da solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, assim nós entoamos no hino litúrgico: Estrela na procela, tu és nossa esperança, o porto se revela e a nau segura avança. As caravelas ingressaram nas águas oceânicas calmas, denominadas por Américo Vespúcio, cartógrafo italiano, de Baía de Todos os Santos, no sacrossanto dia 1º de novembro de 1501. Mais tarde, foram cognominadas de Amazônia Azul. E Tomé de Souza, ao ancorar aqui em 1549, ordenou que uma capela fosse erigida para abrigar e honrar a Imaculada Conceição da Virgem Maria, que tutelaria sobre o futuro da cidade do Salvador. Maria, estrela da esperança, precedeu a chegada da imagem do Senhor do Bonfim, que percorreu os mesmos mares, venceu grandes procelas e foi entronizada aqui na Bahia, na Colina Sagrada, em 1745. A Igreja, portanto, nesta noite santa, saúda a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Imaculada Conceição, Mãe de todas as graças. Ave Maristela, ave, ó estrela do mar. Digamos: ave, ó estrela do mar. Com coragem: ave, ó estrela do mar. A vida humana assemelha-se a uma viagem no mar da história, com frequência enevoada e tempestuosa. Uma viagem na qual prescrutamos os astros que nos indicam a rota. As autênticas estrelas da nossa vida são as pessoas que bem souberam viver com retidão. Elas são luzes da esperança. Certamente, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo é a luz por antonomasia, é o farol que ilumina o coração da Bahia,
de modo muito especial, a cidade querida do São Salvador. E que mais do que Maria poderia ser para nós a estrela da esperança? Nós assim oramos no seu santo ofício: sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Digamos todos juntos: sois a esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Digamos com fé, toda a igreja: sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. A Virgem Maria ocupa um lugar singular na história da salvação. Portanto, é-nos vedado, proibido, pensá-la como um colofão na história da salvação, como um apêndice no coração de Deus. Maria não é apêndice no coração de Deus, queridos irmãos. Ela é a mãe de todas as graças, a medianeira de todas as graças, intercede por nós, mãe que nos foi dada pelo seu próprio Filho. Ele quis, Deus, que no seu ato redentor, que o seu ato redentor fosse inconcebível sem Maria. É um imperativo dogmático, cônego Adilton, conhecer o parentesco de Jesus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3. Então, a mãe de Jesus estava lá. Mas nós vamos dizer hoje: a mãe de Jesus estará aqui. Digamos: a mãe de Jesus. Mais uma vez: a mãe de Jesus estará. Mais uma vez: a mãe de Jesus estará aqui. Para além da imagem, há uma presença espiritual ativa no meio de nós, a Santa Imaculada Virgem Maria. Portanto, devemos sempre ligar Jesus à sua mãe, para não cairmos em heresias, queridos irmãos. Sem Maria, nossa compreensão da salvação nunca teria sido familiar, pois tudo estaria ancorado no Antigo Testamento. Portanto, a boa notícia nos é anunciada. Diz a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 5. Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, para que nós recebêssemos a adoção filial. Digamos, toda a igreja: Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, para que nós recebêssemos a adoção filial. Com fé, digamos: Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, a fim de que recebêssemos a adoção filial. São João completa dizendo: para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Repitamos: para que todos o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Virgem Maria, Maria de Nazaré, a Virgem Maria, a nossa mãezinha do céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar, eternamente amar a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Salvador, Maria é a nossa mãe, quero amá-la até o fim. Assim, Maria de Nazaré, associada por uma dádiva singular ao mistério de Cristo, goza de uma presença ativa e exemplar na vida da igreja, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, os evangelhos, a palavra, compõe um sistema teológico no qual indica a centralidade de Deus. O povo não é ignorante, não. O povo sabe que Maria não é Deus, mas o povo sabe que Maria é a mãe de Deus. Padre Adilton, Maria é a mãe de Deus. Digamos: Maria é a nossa mãe. Por ela nos veio Jesus. Por ela, o povo não é ignorante. Talvez nós teólogos sejamos ignorantes,
Porque às vezes nós pensamos a fé sem ter fé. Mas o povo tem fé. O povo sabe que Jesus é o único Salvador e Senhor. E que a Virgem Maria colaborou para a nossa redenção. Por isso nós cantamos aquele hino tão singelo da comunhão. Dai-nos, ó Maria, fé, amor e luz. E no pão da vida, dai-nos a Jesus. Toda a igreja. Dai-nos, ó Maria, fé, amor e luz. E no pão da vida, dai-nos a Jesus. É assim que o povo crê. É assim que o povo celebra a Virgem Maria, a Mãe de Deus. O Espírito Santo de Deus infundiu a plenitude de graça, plenitudo graciae em Maria. A plenitude da graça foi infundida no coração da Virgem Maria, irrepetível. Irrepetível. Plasmou no seu seio virginal a natureza humana do Verbo que se fez carne. Está escrito no Testamento de João, carta ao Evangelho, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Toda a igreja. E o Verbo se fez carne e habitou. Toda a igreja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E neste ano feliz, nós estamos cantando Te Deum. Te Deum laudamos, Te Domino confitemur. 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. 2025 anos do nascimento de Jesus. Te Deum laudamos, Te Domino confitemur. É a nossa prece, é a nossa oração, queridos irmãos. Cheia de graça, Maria fora chamada. Graça plena, cheia de graça porque ela garante o mistério da união hipostática. Jesus não é um fantasma. Ele nasceu verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se encarnou no seio da Virgem Maria. Por isso que nós, nesta noite, também queremos dizer Ave, ou cheia de graça. Toda a igreja. Ave. Mas bem forte. Ave. Mais uma vez. Ave, ó cheia de graça. Porque pelos merecimentos do seu Filho, ela fora preservada do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção, ou seja, da sua existência. Maria pertence a Cristo, queridos irmãos, participa da graça salvífica e santificante. Por isso que nós devotamente cantamos e oramos. Antes que nascida, foste Virgem Santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Toda a igreja. Antes que nascida, foste Virgem Santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Mais uma vez. Antes que nascida, no ventre ditoso de Ana concebida. Nós, felizes pela presença de Cristo, seguimos as veredas transcorridas pela sua mãe e nossa mãe, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, visto que ela, Maria, avançou na peregrinação da fé, e não só da fé, da esperança e da caridade. Digamos, fé, esperança e caridade. Toda a igreja, fé, esperança e caridade. Por isso, a exaltamos nesta noite santa, nesta noite pentecostal, nesta noite pascal. Celebramos a Virgem Maria dizendo: Maria, Mãe amantíssima, modelo de fé, de esperança e de caridade. Toda a igreja. Maria, Mãe amantíssima, modelo de fé, de esperança e de caridade. Queridos irmãos, seria impossível não contemplar a Mãe de Deus transfigurada pelo mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi transfigurada pelo mistério do Verbo encarnado. Nesta noite, no ápice da nossa devoção filial, somos filhos de Maria. No ápice da nossa devoção filial,
a saudamos com as mesmas vozes, com os mesmos acordes solenes que em uníssono proclamaram em Éfeso no ano 421, Sancta Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mãe de Deus. Toda a igreja, Santa Maria, Mãe de Deus. Celebramos a efeméride de 2025 anos do nascimento do Salvador dos homens, nosso Senhor Jesus Cristo, e dos 1700 anos do Concílio Niceno-Constantinopolitano. Celebremos com as mesmas palavras inspiradas que o apóstolo Paulo nos legou. Bendito seja Deus, digamos, bendito seja Deus, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Mais uma vez, bendito seja Deus. Bendito seja Deus, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Pergunto-me, quando isso aconteceu, quando nós fomos abençoados em nosso Senhor Jesus Cristo, dirá o apóstolo, na plenitude dos tempos. Se este fato nos é concernente, mas ainda singularmente toca a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Ela maravilhosamente está presente no mistério do Cristo. Lucas 1, 28, o anjo disse-lhe, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Digamos também nós, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Digamos olhando para a imagem de Nossa Senhora da Conceição, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela é reconhecida como a bendita entre todas as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Digamos, bendita és tu. Deus é generoso. Deus é pródigo, Padre Cônego Adilton. Deus é pródigo nas suas dádivas. A Virgem Maria, enquanto Isabel tecia tantas loas, tantos elogios, a Virgem Maria se voltou para o Oriente e proclamou o grande hino que nesta noite nós estamos a cantar. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Digamos todos juntos, o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O poderoso infunde bênçãos espirituais em nós e as derrama desmensuradamente em Maria Santíssima. E ela ergueu-se como testamento vivo dos prodígios divinos. O arcanjo Gabriel sussurrou aos seus ouvidos, Ave, ó cheia de graça. E nós nesta noite a ovacionamos, tomando a palavra do anjo e dizemos à Virgem Maria, Ave, ó cheia de graça. Toda a igreja, Ave. Mais uma vez, Ave, ó cheia de graça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2,17. Graça plena. Nós a invocamos sempre com este nome novo. O nome de Maria, Padre Adilton, é mudado. Não mais o anjo a chama de Maria, mas chama graça plena, isso é, cheia de graça. Graça é plena. Que seja esse o nosso canto, que seja essa a nossa jaculatória, nesta solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. A fé, a esperança e a caridade se implicam em Maria. Ela, impelida pela fé, esperança e caridade, dirigiu-se apressadamente à casa de Isabel. E ela nesta noite também, queridos irmãos, se dirige apressadamente às nossas casas, se dirigem
apressadamente aos hospitais para levar o seu amado filho. Apoiada a Virgem Maria nessas virtudes teologais, ela não se deixou distrair, mas se ocultou de si mesma, se ocultou dos homens para ser conhecida por Deus. Aqui está o grande problema. Quando se faz teologia sem fé, o mistério de Deus se retrai, o mistério da Virgem Maria se retrai. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, como estamos aqui nesta noite, momento de paraíso, momento de oração e de comunhão com Deus, Deus fala a cada coração. A Virgem Maria se revela como mãe carinhosa. A esperança cristã não é somente um modo de suportar dificuldades da vida, como pensavam os antigos escritores pagãos, mas é a atitude do fiel que se empenha na existência temporal em vista da eternidade. Espera em Deus sumo bem, suma felicidade. E sendo assim, meus queridos irmãos, Maria Santíssima, Nossa Senhora da Conceição, é paradigma de uma mulher de fé, de esperança e de caridade. Os latinos diziam: credit Maria in nea quod creditum factus sunt. Maria acreditou e o que ela acreditou se fez realidade na sua carne. Mas eu também diria, Padre Edilson, espera-te Maria, in quod esperat factus est. Isto é, Maria esperou, teve esperança, e essa esperança se realizou na sua própria vida, na sua própria carne. Mas também eu poderia dizer: ama-te Maria, in quod ama-te factus est. Maria ama, e aquilo que ela ama torna-se realidade na sua vida, como diz o evangelista, torna-se carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. As palavras proféticas: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, formam um mosaico que esboça o perfil da Virgem Maria, se colocada ao lado de tantas outras palavras, tais como feliz aquela que acreditou, e exaltam a graça da Santíssima Trindade na sua existência. Por isso, insistentemente repitamos: feliz aquela que acreditou. Todos. Queridos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, amorosamente levaremos nos nossos lábios, para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para as estradas da vida. Balbuciaremos em forma de oração ininterrupta nesta solene vigília: Ave Maria, cheia de graça. Digamos: Ave Maria, cheia de graça. As frases melódicas do canto de Maria são oriundas de sua fé, de sua esperança e de sua caridade, com maior razão, por ser ela a primeira criatura humana admitida à descoberta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos, queridos irmãos, que mistério insondável a Virgem Maria trouxe no seu seio, nos seus braços, um menino que era Deus. Ela descobriu esse mistério. Ela foi introduzida na compreensão deste mistério, ela e São José. Por isso, ela proclama a verdade sobre Deus Trindade, quando diz: grandes coisas fez em mim aquele cujo nome é santo. Digamos com a Virgem Maria: grandes coisas fez em mim aquele cujo nome é santo. E ela nos indica nesta sacrossanta vigília da Imaculada Conceição, repito, vigília pentecostal, vigília pascal da Imaculada Conceição, que Ele, Deus, é a fonte de todos os bens, de todas as graças. Só Ele faz grandes coisas. Queridos irmãos, já finalizando, tenhamos no coração e na mente: Jesus é sempre e em toda parte o fruto bendito do ventre da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Mas há invejosos que querem destronar a Virgem Maria. Mas quem é? Quem? Porque
São pessoas que não têm de fato fé. São pessoas que não acreditam. Nós acreditamos. Não existe separação entre crer, viver e celebrar. Estamos aqui celebrando, vivendo e pensando o mistério de Deus, o mistério da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Maria será sempre o fruto bendito do ventre da bem-aventurada sempre Virgem Maria. A Virgem Maria é a árvore plantada à beira do grande riacho, que é a Santíssima Trindade, conforme diz o Salmo 1, cujas folhas jamais murcharão e darão frutos ao seu tempo. Fizeste nascer, Maria, sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Digamos, fizestes nascer, e como com nuvens cobristes o mundo. Toda a igreja, bem forte. Fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Queridos irmãos, que Maria nos leve até Belém, assim como o tênue fulgor da estrela permitiu que os antigos magos chegassem sem impedimento à presença do Senhor. Maria, ela tem pressa para que nós cheguemos na presença do seu amado Filho. Não é assim que nós oramos na Salve Rainha? E depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus. Digamos todos juntos. E depois desse desterro, mostrai-nos, ó Jesus, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. A palavra diz que quando os pastores entraram na casa, viram o menino Jesus, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Em seguida, ofereceram-lhe o ouro, o incenso e a mirra. Assim, queridos irmãos, filhos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, levemos também nós o ouro do amor divino no nosso coração. Levemos também nós o ouro do amor divino no nosso coração. O incenso da nossa prece e da nossa oração. E a mirra da mortificação corporal. E seremos por toda parte o bom odor de Jesus Cristo para a humanidade. Queridos irmãos, neste jubileu, queremos simplesmente dizer ao Senhor Jesus: Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Toda a igreja, Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Mais uma vez, Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Dai-nos, ó Maria, fé e amor e luz, e no pão da vida, dai-nos a Jesus. Toda a igreja, dai-nos, ó Maria, fé, amor e luz, e no pão da vida, dai-nos a Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada a sua mãe, nossa Maria Santíssima. Amém.